Eu saúdo a todos os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em particular, eu deixo aqui o meu abraço ao pastor José Carlos Lima por esta festa tão bonita, tão espiritual e que já me tem tocado de maneira específica e personalizada. Irmãos, que diploma bonito! Eu acabo de receber um certificado de participação especial. Mas a participação especial, como todos os senhores sabem, é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Ele não estivesse aqui, como poderíamos participar de uma forma ou de outra? Mas que este diploma é bonito e histórico, o é. E eu o guardarei com todo carinho, pastores, irmãos do Santo Ministério, pastor José Carlos, eu guardarei em meu coração. Parabéns, muito bonito. Tu és lindo, Jesus. Eu quero chamar a vossa atenção, será apenas uma palavra introdutória, a Tito capítulo 2 e versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque esta palavra? Em primeiro lugar, porque a Igreja de Cristo Jesus em nosso país está passando por momentos difíceis, de provações, de choros, de lágrimas e de muitas vicissitudes. Porque este versículo em particular, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque provações ainda maiores, queridos obreiros, estão por vir sobre a Igreja de Cristo Jesus. E se não estivermos devidamente preparados, não poderemos fazer o reino de Deus avançar, quer em nosso país, quer no exterior. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo está aqui, entre nós, fortalecendo-nos, ungindo-nos com o seu Espírito Santo e levando-nos a falar o que convém à sã doutrina. Como podemos definir a sã doutrina? Prestemos atenção. A sã doutrina é o ensino genuíno do Antigo e do Novo Testamento, conforme nolo transmitiram os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, neste momento, eu vos convido a pegar a vossa Bíblia. Peguemos. Aqui está a Bíblia. Aqui, o conteúdo da sã doutrina, do qual devemos falar com coragem, com ousadia e sem nada temer. E o que é a Bíblia? A Bíblia, senhores, é a inspirada, a inerrante, a completa e a infalível Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Quando eu era criança, ouvi algumas pessoas dizerem que a Bíblia fechada é como um outro livro qualquer, mas se aberta, é a boca de Deus a falar-nos constantemente. Eu discordo. A Bíblia, quer fechada, quer aberta, é a Palavra de Deus. A Bíblia, quer obedecida ou desobedecida, ou mesmo ignorada, é a Palavra de Deus. E nela está a sã doutrina,
na qual fundamentamos a nossa fé, o nosso credo, os nossos livros, as nossas lições bíblicas e o nosso modo de ser, agir e a praticar o cristianismo no dia a dia. O conteúdo da sã doutrina é constituído pelas narrativas e ordenanças contidas na Bíblia Sagrada que, sem qualquer exceção, devem ser recebidas como doutrina e prescrição ou mandamento. Eu não posso conformar-me, senhores, com alguns acadêmicos que, de posse da Bíblia, dizem que devemos fazer uma diferenciação entre o que é narrativa e o que é ordenança e mandamento. Não, senhores. Para mim, a Bíblia deve ser acatada integralmente, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, porque mesmo nas narrativas eu busco consolo, edificação e bênção para a minha vida. E o apóstolo Paulo, a esse respeito, é muito taxativo, dizendo, Romanos capítulo 15 e versículo 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por conseguinte, se quisermos de fato ter esperança na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenhamos a Bíblia integralmente, do Gênesis ao Apocalipse, como a inspirada, como a inerrante, como a infalível, como a completa palavra de Deus. E desta palavra não devemos tirar ou ignorar uma vírgula sequer, porque os mandamentos salvam, mas as narrativas contidas nas Sagradas Escrituras também salvam. Tiremos, por exemplo, a narrativa do nascimento, do ministério, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O que fica? Não há salvação, não há redenção, não há justificação, não há nenhuma alma chegando ao céu. Mas quando depositamos a nossa fé, quer na criação do universo, quer na chamada de Abraão, quer no nascimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador, seja na paixão e na morte do meu Cristo e do seu Cristo, seja em sua ressurreição, então nós temos esperança, porque se Cristo não ressuscitou, afirma o apóstolo São Paulo, a nossa fé seria vã, vazia, sem efeito, sem força. Mas porque Cristo ressuscitou, não nos enganemos, Ele está aqui, sondando cada coração, cada vida. Ele está aqui, sabendo e discernindo todo o nosso pensamento. O método de interpretação da sã doutrina. Na interpretação da sã doutrina, utilizaremos sempre um método canônico, ou seja, a Bíblia Sagrada, sendo a inspirada e inerrante palavra de Deus, interpreta-se a si mesmo. Na parte da manhã, quis o meu Senhor, quis o meu Salvador, que eu fosse edificado com várias palavras.
E homens simples, mas ligados e ungidos por Deus, foram utilizados pelo Espírito Santo, foram usados pelo Consolador, para que eu tivesse hoje consolação, para que as minhas feridas fossem pensadas, para que eu me renovasse hoje, aqui neste momento, como a águia. Porque cheguei debilitado, mas quando o nosso pastor José Carlos cantava o hino Trabalhadores do Evangelho, senti-me renovado naquele instante. E eu tive uma experiência semelhante como a do profeta Daniel. Ele fraco, mas ao sentir a mão do anjo sobre os seus lombos, ele retemperou-se fisicamente, espiritualmente, e o mesmo aconteceu comigo. O Senhor Jesus está aqui em nosso meio, neste momento e nesta manhã. Por conseguinte, a Bíblia interpreta-se a si mesma. A sã doutrina interpreta-se a si mesma. Não estou desfazendo daqueles que tiveram oportunidade de ir para a academia, de estudar hermenêutica, de praticar a exegese, não, senhores. Mas eu glorifico a Deus, porque homens e mulheres simples, ao abrirem as Sagradas Escrituras, leem a palavra de Deus, ouvem o mesmo Deus falar consigo, salvá-los, redimi-los. Esta é a palavra de Deus. Lendo-a do livro de Gênesis ao Apocalipse, sentimos que o Espírito Santo nos fala de maneira amorosa, eficaz e redentiva. A palavra de Deus é para interpretar-se a si mesma. Leiamo-la, coloquemo-la em nosso coração, pratiquemo-la em nosso dia a dia. E eu tenho certeza de uma coisa, queridos obreiros, servos do Senhor, o nosso viver diário será de vitória em vitória e de triunfo em triunfo. Qual o método de interpretação? Um exemplo aqui: a sã doutrina ou a palavra de Deus interpreta-se a si mesma. Em Atos capítulo 8, versículos 34 e 35, lemos: Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, Isaías anunciou-lhe a Jesus. Filipe, um homem simples, e aplica aqui a verdadeira hermenêutica, ou seja, a ciência da interpretação. E ele vai mais além. A sua explicação daquela passagem de Isaías, capítulo 53, não é meramente retórica ou científica ou acadêmica, é salvadora, porque terminando ele de explaná-la ao eunuco, o eunuco indaga-lhe: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado agora, nesse momento? Esta é a verdadeira função da interpretação bíblica e de nosso labor teológico, porque se eu fizer teologia e não ganhar uma alma sequer ao Senhor Jesus Cristo, eu posso falar bem, eu posso falar bonito, mas serei apenas como aquele bronze que soa, que retine, tem som, mas inútil, tem um cimbalar,
até eloquente, mas não salva e não redime. Por isso, eu acho que a partir de agora, ao invés de estudar hermenêutica, eu vou estudar filipêutica, ou seja, um método de meu irmão Filipe para explicar e evangelizar e ganhar muitas almas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A coragem de se manter e falar o que convém à sã doutrina. Os senhores foram chamados para lançar a rede, lancemos-la. Foram convocados para consertar a rede, consertemos-nos. Mas que instrumentos usaremos? A sã doutrina, a palavra de Deus, as narrativas e prescrições e mandamentos que encontramos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas neste particular, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso asseio espiritual. E agora lembro-me da recomendação de Paulo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Provações difíceis estão por aí, lutas inimagináveis já batem à porta de nossas igrejas e de nossos lares também. Mas tais lutas, ou tais dificuldades, ou tais vicissitudes, não nos devem fazer recuar de nossa obrigação diante da sã doutrina, porque os senhores foram convocados para falar o que convém à sã. Falemos o que convém à sã doutrina. Sabeis por quê? Porque o Rei está voltando. A partícula adversativa que faz toda a diferença em nosso ministério. Tu, porém, observemos que Paulo estava descrevendo a sociedade cretense, uma sociedade de homens devassos, dissolutos, fornicários, adúlteros, ladrões, corruptores e corrompidos. E tais males encontravam-se inclusive na igreja de Deus. E após o apóstolo Paulo descrever todos esses males, ele faz uma pausa e diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não importa a condição moral e espiritual de muitas igrejas, ou do universo evangélico brasileiro ou mundial, não importa. Tu, porém, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, porque fazendo isto, salvar-te-ás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Mas não fazendo isso, deixando a sã doutrina de lado, ignorando-a, depositando-a ou sepultando-a em seus pecados pessoais, não te salvarás nem a ti mesmo e nem aos que te ouvem,
Mas o Espírito Santo diz nesta manhã: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Falar apenas o que é conveniente à sã doutrina. Nossos sermões hão de ter como tema prioritário a sã doutrina. Irmãos, quanto tempo jogado fora em cima do púlpito, prega-se tudo, menos a sã doutrina. Fala-se de tudo, menos da sã doutrina. Promove-se tudo e alguns ou a todos, menos a sã doutrina. Há espaço para teatro, coreografia, menos para a sã doutrina. Há espaço em muitos púlpitos para verdadeiras presepadas, menos para a sã doutrina. Mas o Espírito Santo diz nesta manhã: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você pode perguntar-me esta manhã: eu sei que eu devo falar o que convém à sã doutrina, mas e a coragem? E o vigor? E a força? Dou-lhes um conselho bíblico. Hoje, agora, se abrirmos as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7, leremos: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E sempre que nos pomos a pregar a sã doutrina, queridos irmãos, vamos deparar-nos com dificuldades, com oposições e opositores. Vamos desagradar este grupo ou aquele grupelho. Quando nos pomos a manifestar os desígnios de Deus através de uma exposição corajosa da sã doutrina, deixaremos o inferno inquieto. Mas que fique o inferno inquieto, eu quero os céus alegres. Que este grupo ou aquele grupelho destempere-se, eu quero satisfeito o meu Cristo, o meu Senhor. Que os opositores se manifestem. O que eu quero aqui são os céus abertos e a presença de Deus manifestando-se em cada coração e em cada vida. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Às vezes, no exercício de nosso ministério, precisamos disciplinar um adúltero que traz um bom dízimo para a igreja, e ficamos cocheando entre esse dízimo e esse ouro maldito e a sã doutrina. Opte sempre pela sã doutrina. Deixe o ouro de lado. Às vezes, quando falamos aquilo que convém à sã doutrina, deixamos um poderoso descontente. E como discipliná-lo? Ele é um poderoso, mas eu não quero deixar descontente ao Todo-Poderoso Deus, o Todo-Poderoso Senhor, aquele que disse: eu sou dono da prata e do ouro. Avancemos mais alguns minutos com a vossa permissão. A proclamação prioritária da mensagem da cruz é o que convém à sã doutrina. Ponto número 1: nossos púlpitos terão como prioridade máxima a mensagem da cruz. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 2.
Prezados irmãos, o que salva é a mensagem da cruz. O que liberta é a mensagem da cruz. O que regenera o mais vil pecador é a mensagem da cruz. O que leva a prostituta a ser uma mulher de bem e uma mãe de famílias é a mensagem da cruz. O que faz um poderoso centurião reconhecer no crucificado o Filho de Deus é a cruz e a sua mensagem. Por isso, em nossos púlpitos, devemos ser escravos e servos da mensagem da cruz. Nada pode substituir o Evangelho puro e simples de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada. Nenhuma festa, nenhuma comemoração, nenhum aniversário de pastor deve substituir a mensagem da cruz. Porque se não a pregarmos naquela noite, muitos não hão de ouvir o Evangelho e não hão também de converter-se. Mas quando pregamos a mensagem da cruz, os céus se alegram e nós nos alegramos também. Ponto 2. Apresentemos o Evangelho de Cristo como poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Quantas vezes em um encontro social nós pastores furtamo-nos a mensagem da cruz? Quantas vezes em um encontro com o prefeito, ou com o governador, ou com o presidente da república, furtamo-nos a não falar-lhes acerca da mensagem da cruz? Eles precisam saber que são pecadores também, e que se não se arrependerem, perderão a sua alma e serão lançados no lago de fogo. Por conseguinte, diante das autoridades, não se envergonhem, não escondam o Cristo crucificado, não se furtem a sua responsabilidade, porque os senhores irão para o gabinete, quer do prefeito, quer do governador e quer do presidente da república, não para pedir favor algum, porque os senhores não precisam disto. Os senhores estarão lá para falar-lhes acerca da mensagem de Cristo, da mensagem da cruz, sem qualquer pejo, sem qualquer vergonha, mas com a autoridade de nosso Cristo Jesus, Senhor nosso. E se por acaso o prefeito, ou o governador, ou o próprio presidente da república se fizerem réprobos e reprováveis, condenai as obras infrutuosas da carne, para que eles se arrependam e para que venham a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Ponto número 3. Mostremos a todos o Evangelho de Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Às vezes nós, pregadores do Evangelho, intimidamos-nos diante de um professor, de um autor best-seller, diante de um sociólogo,
de um cientista político, intimidamos-nos. Nós que temos a verdadeira sabedoria, intimidamos-nos. E eles, com as suas tralhas, com as suas presepadas e retóricas, não se escondem, não se envergonham. Abramos-lhes a Bíblia Sagrada e vamos expor-lhes o Evangelho, que é a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder. Chega de timidez na proclamação do Evangelho de Cristo. Chega de timidez. Abramos a Bíblia Sagrada e falemos esta palavra. É esta palavra. Vou repetir aquilo que escreveu Paulo. Mas para os que foram chamados, você foi chamado, tu foste chamado, fomos chamados, fostes chamados. Então diz a palavra de Deus: tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. A intensificação da evangelização nacional e das missões culturais, transculturais. Isto é falar concernente ao que convém à sã doutrina. O nosso país, irmãos, já experimentou momentos de prosperidade econômica. E fizemos o quê? Esquecemos os povos, deixamos-los de lado, concentramos-nos em nós mesmos. E por pouco não caímos nas mãos dos comunistas. Deus interveio no momento certo, exato, dando-nos mais uma oportunidade. Deixarei algo bem claro aqui nesta manhã. Virá uma outra onda de prosperidade financeiro-econômica em nossa nação. Mas não é para o meu deleite, nem para o seu deleite, nem para o deleite dos membros do Santo Ministério. O Senhor dar-nos-á os recursos financeiros necessários para fazer missões. Para fazer missões e não mansões. É para fazermos missões e não mansões. Ouviram bem? Se desta vez falharmos, se desta vez não fizermos missões e concentrarmos-nos em nós mesmos, o Senhor então retirar-nos-á a sua guarda e cairemos nas mãos de Satanás. Porque o que neste momento eu percebo é que não estamos levando a sério as intervenções de Deus em nossa pátria. Virá o dinheiro suficiente para você, querido pastor, mandar os jovens obreiros para a África, para o leste europeu, para o Oriente Médio, para a China, para a Coreia do Norte, para toda a América Latina,
Então façamos missões e deixemos de lado as nossas mansões, porque o Senhor requer que neste momento utilizemos a sua palavra e os recursos que Ele nos dá para levarmos o Evangelho até os confins da terra. Irmãos, nós estamos com medo de o Brasil ser invadido por imigrantes. Medo do quê? Nós não estamos indo até eles, eles estão vindo até nós. Recebamos-los, pois, com o Evangelho de Cristo Jesus. Olhem os nossos irmãos venezuelanos, chegam a centenas e aos milhares em nossa pátria. Recebamos-los bem com a palavra de Deus, não os temamos. Eles querem, eles precisam, eles necessitam, eles clamam pelo Evangelho de Cristo Jesus. E nós aqui ficamos com medo dos muçulmanos, como se eles representassem um perigo muito grande. O perigo muito grande está aqui em meu coração. É um perigo que se chama medo, comodismo, covardia. É um perigo que mostra o mundo muçulmano como indevassável. Mas a minha Bíblia também diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façamos missões. Voltemos ao cenáculo a fim de evangelizarmos com poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. O que isso significa? Ensinemos as criancinhas o que é o batismo no Espírito Santo, como buscá-lo. Ensinemos a igreja a atualidade dos dons espirituais. Voltemos a ser verdadeiramente uma igreja pentecostal com o Espírito Santo, porque hoje há muito pentecostalismo sem o Consolador, sem o Espírito Santo. Igrejas que já não experimentam mais o falar noutras línguas, o profetizar, ou interpretar as línguas dadas em mistério. Há igrejas que já não possuem mais os dons de curar, de discernir, da ciência, da sabedoria, os dons de poder. É chegado o momento de evangelizarmos com poder. Precisamos, os obreiros todos, dizer: eu não tenho prata, e realmente não tenho. Eu não tenho ouro, porque não me envergonho de algum ouro que eu tenho, porque não é fruto de corrupção. Mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, anda, vai para a tua casa. Ei, meu Deus, aleluia! Encaremos com seriedade a grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, aleluia, e eis, diz o Espírito Santo nesta manhã, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Evangelizemos sem impedimento algum. Atos capítulo 28, 30 e 31.
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele, talvez algemado de vez em quando, mas sem impedimento algum. Não podia sair daquela casa, sua prisão domiciliar, mas sem impedimento algum. A sua residência guardada pelas autoridades romanas, mas sem impedimento algum. E você está preso? Você está algemado? Você encontra-se sob prisão domiciliar? Não. Então fale de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus. O clamor de ajuda pela evangelização mundial ainda soa, ainda ecoa, hoje com mais altura e eloquência. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa ao leste europeu e ajuda-nos. Passa a Rússia e ajuda-nos. Passa a Bielorrússia e ajuda-nos. Passa a Ucrânia e ajuda-nos. Passa o Oriente Médio e ajuda-nos. Passa a África e ajuda-nos. Irmãos, não há alternativa. Cada um dos senhores permitam por um momentinho só voltar-me aos santos que estão aqui, aos anjos da igreja que estão aqui. Eu disse aos anjos que estão aqui, para colocarmos a visão de evangelização e missões, agora, enquanto temos tempo, porque alguma porta vai se fechar. Alguma porta vai se fechar. É a porta da oportunidade. E se não fizermos agora, o que vai acontecer? Esta porta se fechará. Mas como devo fazer diante desse chamado, diante dessa urgência? Você vai dizer como o apóstolo Paulo. Repitam comigo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos repetir: não fui desobediente à visão celestial. Que Deus nos abençoe. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos,
glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximou, considera-se pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, fala, toca-me com brasas do altar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver. Ai, depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, fala, com brasas do altar. Fala, breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, fala, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Livra, livra, livra os que estão destinados à morte.